Olá, tudo jóia? Deus te abençoe, tudo bem? Preste atenção. Você sabia que tudo aquilo que forma uma base tem fundamento em pelo menos três coisas? Tudo. Você sabia que na Bíblia tudo que é completo começa com os números 3, 7, 12 e 10. E o 3 é o primeiro deles. É o primeiro dos números que fala sobre completude na Bíblia. E assim como na música, é no corpo, é na terra, eu quero te dar alguns exemplos. A música é dividida em três partes: harmonia, melodia e ritmo. Nós, os seres humanos, temos corpo, alma e espírito. E antes de eu te dar alguns outros exemplos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Eu quero ler esse texto porque ele é muito importante. E tudo que toca o homem por completo, que toca o homem em todo o seu ser, tem o poder de santificar. Guarde essa frase. Tudo que toca o homem em todo o seu ser tem o poder de santificar. A música toca o homem em corpo, alma e espírito. Por isso ela tem sim o poder de santificar. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Em algumas versões dizem em tudo. Que em todo o seu espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a frase que eu disse. Tudo que toca o homem em todo o seu ser tem o poder de santificar. Então, a música tem sim o poder de santificar o homem. Por quê? Porque a música é um dos fundamentos criados por Deus desde a fundação do mundo. Nós já vimos nos vídeos anteriores que a música é eterna. E quando Deus criava um mundo, Ele criou esse mundo ao som de músicas. E como nós também já dissemos, a música e tudo aquilo que forma uma base é fundamentada em pelo menos três pilares. Nós temos então corpo, que em relação à música fala do ritmo. Nós temos uma alma, que em relação à música fala dos sons médios, fala na harmonia. Nós temos o nosso espírito, o espírito do homem. O espírito do homem na música fala dos sons agudos e fala de melodia. Deixa eu te dar alguns exemplos de coisas que têm fundamentos em pelo menos três pilares. Na nossa família nós temos pai, mãe e filho. No tempo nós temos passado, presente e futuro. Os estados da matéria nós temos sólido, líquido e gasoso. No tempo nós temos o ontem, temos o hoje e nós temos o amanhã. No nosso dia nós temos manhã, tarde e noite. No nosso corpo nós temos cabeça, tronco e membros. Está dando para você entender que o número 3 é a manifestação de Deus na terra? Foi no terceiro dia em que Jesus ressuscitou. Tudo que tem forma em três coisas é Deus mostrando: fui eu quem fiz. Ali tem as minhas mãos. Ali tem uma ordem que saiu da minha boca. Olha só, todo acorde tem por base pelo menos três notas. Um acorde maior, ele tem primeiro grau, terceiro grau e quinto grau. Isso não foi feito por acaso. Isso é um fundamento. Isso é princípio. Olha só, o tabernáculo que Jesus ordenou que fizesse era dividido em três partes: pátio, santo lugar e santo dos santos. Nós temos também primeiro, segundo e terceiro céu. Então, vamos falar um pouco sobre a música no corpo humano. Preste atenção, a música vibra em todo o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é constituído de ossos. Os nossos ossos é um dos principais aparelhos reprodutores de som. Qualquer osso é um dos principais aparelhos ressonadores que existe no mundo. A nossa voz, a voz que você está escutando,
É uma voz que é feita, que é partida de duas pregas vocais. As pregas vocais é mais fina do que um fio de cabelo. E nós escutamos uma voz potente, uma voz alta, uma voz mais grave, uma voz mais aguda, mas uma voz imponente. Por que que a nossa voz é tão forte? Sendo que a nossa voz ela é retirada de pregas vocais, ela começa a partir de vibração de duas pregas vocais que ficam nessa parte do nosso corpo, onde tem média de 4 centímetros, muito pequenininha. Isso é porque o som sai da prega vocal e ele ressona nas cavidades nasais, nos nossos ossos, e aí é amplificado. Os ossos são aparelhos amplificadores do som. Então o nosso corpo repercute o som. A partir do nosso corpo é reverberado o som que sai de nós. E não é só a voz. O instrumento que nós tocamos também sai a partir de nós, não sai a partir de um instrumento. Porque o som que eu toco sai de mim, não sai de um instrumento. Você precisa crer e entender isto. Preste atenção. A música que nós tocamos ou ouvimos, ela entra pelos nossos ouvidos e é processada através do nosso corpo. E assim que ela é processada, ela causa em nós sensações diferentes, dependendo daquilo que nós escutamos. Aquilo que nós escutamos pode acelerar ou diminuir os batimentos cardíacos. Aquilo que nós escutamos pode aumentar ou diminuir o nosso nível de irritabilidade. Ele altera até mesmo a pressão sanguínea. E esse som que nós escutamos influi até na nossa digestão, na nossa respiração. E isso é ciência. A ciência diz isto. Quando nós escutamos um som de bateria com um ritmo marcado e forte, nós não conseguimos ficar quietos. Sabe por quê? Porque o ritmo está diretamente ligado ao meu corpo e ao seu. Quando nós escutamos os sons graves, aquele som grave da bateria, do tambores, ele quebra a molécula do nosso corpo, fazendo com que em nosso corpo sejam abertos portais para que o Espírito Santo venha e haja. O nosso corpo possui portais. Leia o Salmo 24 para você ver o que o salmista diz a respeito disso. A música, então, afeta todo o nosso corpo através de sons. Os ritmos de sons graves tiram a nossa vida de uma letargia. Os sons graves têm esse poder. Agora, a música toca também na nossa alma. Se você prestar atenção, a música imprime marcas em nossa consciência. Toda vez que você escuta uma música ou um som, ele te traz uma lembrança. Você sabe por quê? Na nossa vida, nós temos associações boas e ruins por causa de uma música. Aquilo que nós escutamos que nos trouxe um trauma, toda vez que nós escutamos, traz em nós um trauma. Olha o que Jeremias disse no capítulo 4, a partir do 19. Minhas entranhas, eu torço-me em dores. Paredes do meu coração, o meu coração aflige em mim e eu não posso calar, porque ouvistes, ó minha alma, a voz da trombeta, o alarido de guerra. Jeremias, por causa do som que ele escutava da guerra, ele ficou traumatizado com alguns sons, ele ficou conturbado com aquilo, e todas as vezes que ele escutava trombetas tocando, a sua alma ficava desesperada. A trombeta de guerra trouxe a Jeremias um sentimento de desespero e de medo. Ou seja, a música que nós tocamos traz em nós ou leva-nos a ter sensações. Aquele sentimento que você teve há anos atrás quando escutou uma música, toda vez que você escuta essa mesma música, esse sentimento é repetido. Olha só, quando você está lendo, o lado esquerdo, que é a sede do nosso intelecto, funciona. Por quê? Porque o lado esquerdo é o lado do intelecto, é o lado que nós pensamos, é o lado que nós raciocinamos. Agora, quando nós escutamos a música, o lado direito, que é a sede dos nossos sentimentos, é ativado. Ou seja, quando nós lemos, o lado esquerdo assume a liderança. Quando nós escutamos a música, o lado direito assume essa posição de domínio.
de atividade. Agora, quando nós cantamos, ou quando estamos lendo uma partitura ou tocando algum instrumento, os dois hemisférios interagem entre si. Por quê? Porque quando nós cantamos ou tocamos, nós não só pensamos nos que estamos cantando, nós sentimos o que estamos cantando. Nós sentimos o que nós estamos cantando ou que estamos tocando. Essa música constrói uma comunicação entre nós e esses sons. Agora, temos também a música que fala no espírito. A música fala no corpo, a música fala na alma e a música fala no espírito. Preste atenção, o espírito é a parte mais importante do ser humano. Você sabe por quê? Porque é a parte do homem que está ligada a Deus. Desde que nós declaramos Jesus Cristo como o nosso Salvador, o nosso espírito é tomado por Deus. É tomado pelo Espírito de Deus. Dentro de mim e dentro de você, no nosso espírito, existe um altar de Deus. Altar esse que clama pela presença dele o tempo todo. Olha o que Davi disse. Como suspira a corça pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. A minha alma tem sede de Deus, pelo Deus vivo. Quando me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Eu lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma. De como passava eu com a multidão de um povo que guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e gritos de louvor, multidão em festa. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei a Ele, o meu auxílio e o Deus meu. Olha o que diz também. Ele vos deu a vida estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Efésios 2:1. Quando Deus é entronizado no altar da nossa vida, ou seja, no nosso espírito, um novo tempo em Deus começa. A salvação de Deus nos alcançou. A música toca o corpo, a música toca a alma, mexe com a nossa alma, mexe com o nosso corpo. Mas a verdadeira música espiritual toca o nosso espírito e faz com que nós vivamos algo espetacular em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. E como o espírito que é, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A adoração espiritual que toca ao nosso espírito é a adoração excelente. É o melhor que nós temos. É aquilo que temos de melhor entregado a Deus. A música foi presenteada para nós por Deus. Sabe para quê? Para que nós fôssemos edificados e intensos nele, desfrutando sentimentos espirituais na presença de Deus através da música. Apesar de um louvor ser para a exaltação de Deus, é necessário que esse louvor seja entregue, que essa adoração seja entregue a Deus em espírito e em verdade. Porque através da nossa adoração, nós liberamos o Espírito de Deus que mora em nós. E quando nós liberamos esse Espírito que mora em nós, automaticamente nós somos regenerados em Deus. Essa adoração espiritual nos faz parecer mais com Deus. Leia o Salmo 115 e o Salmo 132 para você ver o que diz. A adoração espiritual, ela promove um quebrantamento. Ela desperta um discernimento espiritual. Ela prepara o solo do nosso coração para que nós venhamos receber a palavra de Deus. E é por isso que o momento de adoração vem sempre antes da palavra. Para que através da adoração o nosso coração seja quebrantado. E que quando a palavra de Deus chega até a nós, o nosso espírito já está desejoso de receber aquela palavra. E preste atenção, não deixe de comentar. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Isso é muito importante para nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe tudo que você tem e toque. Em nome de Jesus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus...